Fala galera, dia 11 de maio, estamos aí passando por um momento tumultuado aí na nossa conjuntura econômica, política e obviamente uma crise sanitária sem precedentes. A discussão ainda tem muito a ser desenvolvida, pois ainda estamos naquela fase negacionista da coisa. Vamos negar que está havendo tal situação, é aquela fase do luto, né? E depois, talvez, ainda chegaremos à fase da raiva. Então, tem gente já com raiva, né, das notícias, tem gente que nega, mas é essa a discussão. Porém, no âmbito internacional, a escalada da coisa já está bem acelerada. Saiu hoje, recentemente, né, do dia 9. Então, assim, já tem 2 dias que saiu a revista The Economist, e ela trouxe uma discussão super importante que eu queria compartilhar com vocês, que é a discussão exatamente dessa guerra de retaliação, que em inglês fica bem, é um anacronismo bacana, né? Fica um New Cold War, ou seja, uma guerra de retaliação entre China e Estados Unidos, com base, obviamente, em alguns motivos, mas a gente já sabe que o motivo central é a disputa pela hegemonia econômica do mundo. A discussão toda é a seguinte: Estados Unidos acusa a China de ter, além de esconder dados sobre o vírus, ter possivelmente fabricado e então compartilhar uma grande responsabilidade em cima dessa grande pandemia. Obviamente os chineses de outro lado falam, não, a gente fez o que é possível, divulgamos os dados e obviamente a gente percebe que a postura americana no início da pandemia foi totalmente negacionista. Basicamente o que o Brasil copiou de ruim foi isso. Depois, a partir da evidência, houve uma mudança estratégica em que os Estados Unidos parou de negar, mas automaticamente delegou a responsabilidade para os chineses. E aí a gente precisa entender como é que funciona o mecanismo econômico entre China e Estados Unidos ou China e resto do mundo. A princípio, a China é um país extremamente regulado, você não tem lá a figura de empresas privadas, assim, empresas meio misturadas, porque cada empresa lá ela é uma espécie de joint venture entre a província que ela nasceu e o não o especulador, mas o investidor ou o entrepreneur, ou seja, o empreendedor. Como essa joint venture funciona? A província ela tem direito de voto, direito de escolha, saber se essa empresa vai ser aberta ou não. Então, diferentemente dos Estados Unidos, quando se criou as famosas SAs, empresas de sociedade aberta, de responsabilidade limitada, onde você não pode entrar desse empreendimento para além do que você já investiu na empresa, na China isso não acontece. Então, assim, basicamente você pode entrar no seu empreendimento, ter uma certa liberdade, mas essa liberdade é compartilhada. Isso no longo prazo pode ser vantajoso, desvantajoso, mas é assim que funciona e tem mostrado resultados grandes, assim, palpáveis. Desde a década de 80, a China cresce igual uma locomotiva, 10, 12, 15% ao ano, criando milhões e milhões de emprego, que esse é o ponto principal da discussão. Ou seja, não adianta nada você crescer, mas não saber gerar empregos e, ao mesmo tempo, trazer uma mão de obra que era extremamente com baixa escolaridade, rural e etc., para atividades com alta produtividade. Então, por isso que esse PIB cresce. Então, nós temos que ver não só o crescimento do PIB chinês, mas o crescimento do PIB per capita, uma vez que há sérias restrições ao crescimento populacional lá. Porque eles têm uma bomba demográfica, eles do lado da Índia, e, por incrível que pareça, o terceiro país com problemas demográficos não está na Ásia, está na África, que é a Nigéria. Então, que é a nova potência. Dizem que a nova China está lá na Nigéria, que pouca gente discute esse ponto. Mas a discussão, retornando aqui para solos entre China e Estados Unidos, ela evidencia o seguinte: o modelo de crescimento chinês, então, é extremamente regulado, baseado em câmbio fixo. Então, você, numa lógica mercantilista ainda, você, em tese, teria mais vantagem em se manter competitivo no mercado internacional, fazendo com que empresas migrem sua estrutura produtiva para onde a mão de obra é mais baixa. Então, se o câmbio é desvalorizado, além de você ser capaz de produzir com custo menor em relação aos outros países, você também tem uma vantagem comparativa em termos de vender os seus próprios produtos. Então, a China ela adota uma postura, e a Ásia como um todo, antagônica ao que o Brasil faz. Vou te dar um exemplo. O Brasil ele protege o mercado interno,
E essa proteção visa atrair empresas para a produção para o mercado interno. A China não. Ela não protege o seu mercado interno dessa forma. Ela permite com que empresas venham produzir lá, mas com foco no mercado externo, ou seja, o foco da China é exportar, o foco do Brasil é atender a demanda interna. Então existe essa contradição. E para poder manter a sua competitividade, a China mantém um câmbio fixo desvalorizado. Só que pelas leis econômicas, um Estado não pode simplesmente definir qual é o câmbio. Então como que ela faz isso? Ela atrai ofertas de dólares para poder fazer a manutenção da sua oferta de dólares para manter a sua moeda sempre depreciada. E como que ela faz isso? Comprando títulos da dívida americana. Então ela compra títulos no mercado, retém esses títulos e atrai dólares. Se ela quiser ter saída evasão de dólar, ela simplesmente venderia esses títulos, ou seja, perderia aquele lastro cambial que permite com que ela tente arbitrar e manter aquele câmbio fixo. Então ela tem hoje, ela é a maior credora dos Estados Unidos, com próximo de 1 ou 2 trilhões de reservas monetárias, reservas da dívida americana. E hoje essa é o cerne da discussão, porque os Estados Unidos ele exporta a poupança. Desculpa, ele importa a poupança externa. Ou seja, ele tem déficit em transações correntes e importa a poupança de onde? Principalmente da China. E a China forma essa poupança através da dívida americana. Então, obviamente, a gente percebe que os Estados Unidos, ao importar essa poupança externa, na verdade está fazendo um grande déficit de longo prazo que uma hora vai ser cobrado. Porém, nesse déficit, os Estados Unidos que define qual é os juros que ele vai ter que pagar. E, obviamente, é pago em dólar, não é em ouro, não é em nada. Então, é sempre em termos nominais. Não tem nenhuma dívida ali em termos reais. E os Estados Unidos hoje também anuncia que poderá retalhar a China em termos de rolagem da sua dívida, ou seja, conseguirá pagar outros credores que não a China. O que não faz nenhum sentido, porque os Estados Unidos, diversas vezes no mercado internacional, já se colocou extremamente contrário à escolha de credores, ou seja, a escolha de credores é sempre feita com base na senioridade. A dívida sênior é sempre preferencial à dívida nova. Então você não pode emitir dívida nova sem pagar a dívida antiga. É nisso que, por exemplo, tem muita crise na Argentina, porque a Argentina às vezes consegue fazer uma negociação com seus credores, fazer um que a gente chama de haircut, ou seja, cortar juros para poder fazer a sua renegociação, mas se um credor só, mais antigo, não acordar, ela não consegue fazer emissão de dívida nova. Isso em vários países. Os Estados Unidos, basicamente, sempre foi a corte arbitral dessa discussão, trazendo uma literatura, que é uma literatura de finanças corporativas, para essa discussão de finanças de dívida soberana. Então, como é que pode? Os Estados Unidos entende esse mecanismo, mas agora vai falar, não, como retaliação nós vamos infringir uma norma que a gente cobra de vários países há muito tempo. Então, isso pode gerar uma escalada forte de uma crise enorme, tá certo? E isso pode fazer, eu não sei. E aí entra questões estratégicas chinesas na mesa, como, por exemplo, Taiwan. Taiwan, por exemplo, é uma discussão extremamente estratégica dentro da China, porque se sabe que existe toda aquela discussão onde que tem a soberania chinesa naquela província e por aí vai. Ou seja, existe uma certa rivalidade histórica dentro daquela região. Hong Kong também basicamente obedece os mesmos critérios. Então nós temos aí uma coisa que era não sei nem como é que eu vou colocar, um portentado inglês. Até o final do século XX era uma colônia inglesa e agora já foi retomado pela China. Como é que fica a situação de Taiwan? Então é uma discussão mais longa e que os Estados Unidos tentam se aproveitar de forma estratégica, querendo impor uma certa superioridade militar que eu nem sei se existe. Porque estamos falando de um contingente de 300 milhões de pessoas contra 1,5 bilhão. Todos detêm tecnologia de bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba portátil e por aí vai, ao mesmo tempo que os Estados Unidos passa hoje por uma perda total de tudo que foi feito de busting do governo Trump. Então o governo Trump hoje deixa um legado econômico igual que ele recebeu, um pouquinho pior, porque se perdeu tudo. O número de desempregados explodiu, você não tem um sistema de welfare
e aí sem saúde pública, foi muito contrário ao Obamacare e agora está pagando preço. Bom, cena para os próximos capítulos. Vou deixar o link aqui da reportagem do Economist na descrição. Quem gostar, por favor, compartilhe. Um abraço. Fiquem com Deus.